Bora lá então, meninos. Glicólise, você já sabe que é aí o quê? É a quebra da molécula de glicose, né? E aí a glicólise, né, que é a primeira etapa aí da respiração, eu te falei que ela não é influenciada pelo oxigênio, por isso considerado um processo anaeróbico. E ela vai acontecer aonde? No hialoplasma, né? Que seria aí, né, o citoplasma geral da célula. Então ela vai acontecer no hialoplasma. Ela vai acontecer aí, né, no citoplasma fundamental. Então ela vai acontecer no citosol, que é o citoplasma fundamental aí das células aí. Fechou? Né? Beleza? E aí você viu aqui, né, que a glicólise é a quebra da molécula de glicose. Ó. Tem aqui a glicose. Para iniciar o processo, são gastas 2 moléculas de ATP, ó, para energizar, para que ela seja quebrada aqui até no fosfogliceraldeído, né? E na fosfohidroxiacetona. Beleza. E aí vai continuando a quebra, até no final formar o quê? 2 moléculas de ácido pirúvico. São essas moléculas aqui de ácido pirúvico, ó, que vão entrar para dentro da mitocôndria para que ocorra o ciclo de Krebs, né? E nesse lance aqui de quebrar, ó, a molécula de glicose, né? Aqui, né? Quando quebra aqui o difosfoglicérico, né? O fosfogliceraldeído, o que vai acontecer? A quebra aí e liberação de 2 moléculas de ATP, ó, né? No processo aí até formar o ácido pirúvico, que é aquilo que vai entrar para o interior da mitocôndria. Então aqui, ó, gasta 2 de início e forma 4 aqui no fim da glicólise, né? Então forma aí o quê, né? 4. E aí, como tinha inicialmente gastado 2, o saldo aqui da glicólise é de 2 ATPs, ó, né? E aí o processo aí produz no final, ó, saldo de 2 moléculas de ATP, na verdade produz 4 moléculas de ATP, como as que estão aqui, ó. Só que o saldo, né, 2 moléculas aí de ácido pirúvico e 2 moléculas de ATP. Mas o processo todo forma 4, mas como gasta 2, 2 de saldo. E aí um resuminho, ó, glicólise vai entrar para onde? Para a molécula aí, ó, para a mitocôndria, as moléculas de ácido pirúvico. E acaba formando aqui os NADs HD, ó. NAD HD, né? NADH, né? Que é o aceptor intermediário de hidrogênios aqui, ó. Então, quando quebra aqui, libera hidrogênio. E aí, o que acontece? A partir desse hidrogênio aqui, nós vamos ter a transferência dele lá na cadeia respiratória e a permissão aí da formação de ATP, né? No processo lá que a gente falou aula passada, chamado fosforilação oxidativa. O que é a fosforilação oxidativa? É a formação de ATP a partir da presença de oxigênio, né? Então vai entrar para dentro da mitocôndria o ácido pirúvico, os NADs H, né? NADs H2, também para dentro da mitocôndria, e vai entrar também o que? O ATP mais o PI. O ADP mais o fosfato inorgânico aqui, o fósforo inorgânico. E aí acaba formando o ATP, né? A partir da energização, a partir da fosforilação, que significa a formação do ATP, entra o oxigênio, que vai ser o aceptor final, né? E através dele vai ocorrer a produção aí o que? De água e liberação de o quê? De CO2 aí, que seria, né, o gás que vai ser liberado aí através do ciclo de Krebs. Show? E outra coisa, aqui as fermentações que existem, né? As fermentações, vocês sabem todas que são o quê? Anaeróbicas, né? Então, é um processo de produção de energia anaeróbico. E as fermentações são produzidas assim, ó. Por que o saldo da fermentação é tão baixo, né? Por que nas fermentações ocorre a produção aí o quê? Só de 2 ATPs de saldo, né? A expiração inteira vai produzir 38 e as fermentações só produzem 2, né? E aí, em função disso aqui, ó, na fermentação ela vai produzir uma baixa concentração, uma baixa quantidade de ATP, porque na fermentação só existe a glicólise, só existe a quebra da molécula de glicose, ó, né? E aqui você tem o ácido pirúvico, e aí o ácido pirúvico vai sofrendo aí as hidrogenações, e nesse caso aqui acaba formando ácido lático, ó. Isso vai acontecer pelas bactérias, né? Uma delas é o Streptococcus aqui, ó, que é uma colônia de bactéria na forma de um colar de conta, né? Lembrando que a fermentação lática também pode ser feita a partir de quem? Da musculatura estriada esquelética, né? Os nossos músculos, quando eles estão em fadiga, estão em resposta anaeróbica,
eles também acabam produzindo aí, né, a fermentação lática. E aí, produzindo a fermentação lática, e aí o que que acontece? Acaba produzindo aí o que? Né? Energia. O ácido lático, né? E aí acaba produzindo aí energia para o que? O metabolismo, no caso aqui da bactéria que está fazendo isso, né? E o ácido lático, a partir dele aí, no caso dos músculos, da nossa musculatura estriada esquelética, ele vai ser importante para o quê? Ele vai ser importante aí para a gente, no nosso caso, né? Ele acaba provocando a paralisação, a cãibra aí no que? No músculo, né? A partir do trabalho dele anaeróbico aí. E o ácido lático produzido pelas bactérias, a gente conseguiu domesticar essa fermentação aqui, ó, e a partir dela, né, a gente tem aí a produção dos laticínios, né? Dos alimentos derivados aí do leite, que para a gente vai ser muito importante. As bebidas lácteas, né? A produção aí o que? De queijos, a produção aí de vários derivados fermentativos que são importantes aí para a gente na nossa dieta. Então tá aqui a fermentação lática. E aí só existe a produção de 2 ATPs porque a glicólise só forma 2 ATPs, né? E as fermentações só apresentam glicólise como fase. Fermentação alcoólica, ó. Você tem a glicose, ela é quebrada aqui, né? No processo de glicólise. E aí forma os ácidos pirúvicos que acabam formando aí o quê? O álcool, né, etílico. E aí essa fermentação alcoólica aqui é feita por bactérias e fungos e principalmente por fungo, né, pelas leveduras, que são os fungos unicelulares aí, que é aquilo que a gente chama de fermento biológico, né? No final que libera o álcool e é a mesma fermentação, essa fermentação alcoólica que vai produzir o álcool combustível e também o álcool das bebidas alcoólicas, né? Mas o que vai acontecer aqui, ó? A fermentação alcoólica também vai liberar quem? O CO2. Ó. E aí é aquele lance do fermento biológico, né? Por que o fermento biológico faz a massa do pão crescer? O fermento biológico faz a massa do pão crescer porque a fermentação alcoólica libera CO2. Ó. O CO2 é que vai inflar a massa do pão para que ele possa aumentar de tamanho aí, né? Crescer. Então, na fermentação aqui, além da liberação das moléculas de álcool etílico, de etanol, libera também o CO2 que infla a massa. Lembrando que as leveduras, elas são anaeróbicas facultativas. Então, a levedura que está na superfície da massa, por exemplo, do pão, né? O que vai acontecer com essa levedura? Essa levedura aí, ela vai respirar aerobicamente normal. Então, ela faz respiração aeróbica normal. Né? Só que as que estão dentro da massa, né, do pão, por exemplo, elas vão fazer aí o quê? A fermentação alcoólica, porque elas estão no meio anaeróbico. E aí elas vão fazer a fermentação alcoólica e a partir dessa fermentação alcoólica, ó, dentro da massa do pão libera o CO2 que infla a massa, né? Claro que quando assar o pão, o álcool evapora, porque ele é volátil, e durante a fermentação o CO2 liberado faz a massa do pão crescer. Fechou, meninos? Então tá aí o que, né? Um outro tipo de fermentação, que é um processo produtor de energia também. Lembrando que isso aqui pode ser feito também por bactérias, mas a gente domesticou em especial, né? O fermento biológico, as leveduras, né? O Saccharomyces cerevisiae é o nome científico da principal levedura que a gente usa aí para o quê? Para fazer o fermento de padaria, o fermento de vó, o fermento de rosca, o fermento aí o quê? De pão, o fermento biológico, o fermento de Fleischmann, né? Que é uma marca de fermento que a gente compra aí bem. Então vai ser aí o quê? Uma fermentação importante para a gente aí. Domesticamos e além do pão, o que ela produz também, né? As bebidas alcoólicas fermentadas, né? Como por exemplo o vinho, a cerveja. E por último a fermentação acética. Na fermentação acética o que vai pegar? Vai transformar, né? O piruvirato, o ácido pirúvico, em o quê? Em acetaldeído, em ácido acético, na verdade, né? Vai produzir aí o ácido acético, que é o vinagre. Também é feito por bactérias, né? Por acetobactérias. E aí essas acetobactérias acabam produzindo o vinagre, que é usado aí como condimento também, né? Na nossa culinária aí. Então são 3 básicos os tipos de fermentações que o Enem acaba cobrando aí da gente, né? Você tem a fermentação o quê? Lática, que vai produzir o ácido lático, e aí é o quê, né? As comidas, né? E as bebidas aí o quê? Derivados do leite, os laticínios.
A fermentação alcoólica que vai produzir o pão e vai produzir as bebidas fermentadas, vinho, e vai produzir a cerveja, né? Lembrando que as bebidas destiladas, de início elas são fermentadas. Depois destila, né, separando o que? O álcool da água, o que aumenta o teor alcoólico das bebidas. Mas inicialmente também são produzidas por fermentação alcoólica, né? E as bebidas destiladas aí, o uísque, a cachaça, vodka e por aí vai. E por último, a fermentação acética, ó, que vai produzir aí o que? O ácido acético, lembrando aí que é o vinagre, né? Que a gente usa aí como condimento na nossa culinária, né? No nosso cotidiano. E lembrando que a fermentação em si só vai produzir 2 ATPs, porque nessa fermentação o que vai acontecer? Vai ser aí produzido só 2 ATPs, porque só existe isso aqui, ó. Na fermentação só existe a glicólise, né? Que vai ser aí a primeira etapa do processo de respiração, né? Aeróbica. E lembrando que a glicose não é influenciada em nenhum momento por oxigênio, por isso ela é considerada um processo aí anaeróbico. E aqui a fermentação alcoólica, ó, né? Aqui a fermentação acética produzindo ácido acético e aqui a fermentação lática produzindo ácido lático aí. Fechou? E aí o ciclo de Krebs aqui agora. O que a gente tem no ciclo de Krebs aí? É a segunda etapa da respiração celular aeróbica. Ele vai ser realizado aí aonde? Na matriz mitocondrial. E aí ele foi descobrido pelo quê? Ó? Foi descoberto, né? Desculpa. Em 1937 por esse cara aqui, ó, Hans Adolf Krebs, um alemão que descobriu aí essas etapas aqui todas do ciclo de Krebs. Ninguém precisa decorar isso aí, porque realmente isso aqui não cai não, né? Mas o ciclo de Krebs é extremamente importante aí. E aqui ele mais resumidamente aqui, ó. Então no ciclo de Krebs, o que vai acontecer? Os produtos da glicólise vão entrar para o interior da mitocôndria, ó, aonde vai acontecer aqui, né, a moagem desses derivados. Ó. Então vai entrar os ácidos pirúvicos aí com 3 carbonos dentro da mitocôndria e dentro de onde? Né, da matriz mitocondrial. E aí de cara o ácido pirúvico, ó, ele vai ser o quê, né? Ele vai ser aqui desidrogenado e descarboxilado. Então, aqui, antes de acontecer o próprio ciclo de Krebs, acaba formando um NADH2, né? E acaba formando aí o quê, né? O gás carbônico, ó, né? E aí forma o gás carbônico aqui antes do início do ciclo de Krebs e durante aqui o ciclo de Krebs, ó, liberando o gás carbônico, que vai ser o gás liberado aí no processo de respiração. E aqui o ácido pirúvico, ele vai ser o que? Descarboxilado e acaba formando esse composto aqui, ó, o acetil. E o acetil é um composto de o quê? De 2 carbonos, ó. Lembrando que o acetil, para entrar dentro do ciclo de Krebs, ele tem que ligar com essa enzima aqui, ó, a coenzima A. Então, o ácido pirúvico é descarboxilado, desidrogenado, forma-se a molécula de acetil, que combina com esse carregador aqui, ó, que é a coenzima A. E forma esse composto aqui, ó, a acetilcoenzima A. Aí a acetilcoenzima A, ela o que? Introduz o acetil dentro do ciclo de Krebs. Ó. Introduzindo aqui dentro do ciclo de Krebs, né, o que vai acontecer? A coenzima, ó, ela se despreende aqui do acetil e vaza, colocando, né, capturando outras moléculas de acetil aí para acontecer o ciclo. Você vai ver que é um ciclo porque as substâncias são destruídas e são reconstituídas aqui, ó, né? Então aqui o quê? Na formação do acetil, ó, quando o acetil é jogado dentro do ciclo de Krebs, ele se associa, ele se liga com o ácido oxalacético, que é um ácido com 4 carbonos. Ó. Aí quando ele se associa aqui com o ácido oxalacético, forma o ácido cítrico. O ácido cítrico é um composto que tem o quê? 6 carbonos. Ó. E aí ele vai sendo descarboxilado, forma um composto intermediário de 5 carbonos e depois volta a formar quem? Descarboxila de novo, ó, e acaba formando o quê? O ácido oxalacético, que acaba aí o quê, né? Se ligando com acetil e dando continuação ao ciclo aqui. Ó. Então, o ácido oxalacético liga com o acetil, transportado pela coenzima A, que se despreende e depois volta a capturar outras moléculas de acetil. O ácido oxalacético, né, liga aí o que? Com o acetil, forma um ácido cítrico, que sofre descarboxilação, forma composto intermediário de 5 carbono, outra descarboxilação e forma o ácido oxalacético aqui, de novo. E aí é um ciclo, ó,
de destruição e reconstituição das substâncias. Lembrando que aqui, ó, é que vai acontecer as desidrogenações também. Então vai moendo todo o quê? Todo esse composto aí, que a glicose o quê? Deu origem. E aí aqui vai formar os NADs e FADs H2, né? Então todos os NADs e FADs acabam formando aqui a partir desse processo. E lembrando que todos os NADs e FADs daqui, ó, eles vão para onde? Para a cadeia respiratória. E aí essa aqui é a última etapa aí da respiração celular aeróbica. A cadeia respiratória aí acontece aonde? Nas cristas mitocondriais. E aí o que acontece aqui, ó? Os NADs vão transferindo os elétrons e os FADs também vão transferindo elétrons, ó. E acaba transferindo também o quê? Hidrogênio, né? E aí quando o hidrogênio é transferido aqui, ele combina com o oxigênio e acaba formando água. E os elétrons vão passando aqui por essa série de aceptores, ó. Então cada NAD formado entra aqui na cadeia respiratória, né? E aí aqui você tem uma transferência de hidrogênio, ó, para o FAD. O FAD transfere aí o que, né? Vai liberar esse hidrogênio que acaba reagindo aqui no final com quem? Com a água. Só que também libera aqui o que? Elétrons, ó. Então o FAD vai liberar elétrons o que, né? Para o citocromo B, que libera para o citocromo C. Citocromo é uma proteína conjugada, feita à base aí de o quê? De grupo ferro. Né? Então ele é o quê? O citocromo é uma proteína ferrosa. E aí vai transferindo os elétrons, ó. Aqui, quando a primeira transferência de hidrogênio aconteceu, libera energia e forma uma ATP. Aqui, ó, do citocromo B para o citocromo C, na transferência de elétrons, libera também energia e forma outro ATP. E aqui do citocromo A para o citocromo A3, também libera energia e forma um outro ATP. Os hidrogênios liberados pelo FAD, ó, combinam com a água, com o oxigênio, e o oxigênio aqui é o aceptor final de elétrons, ó. Chega aqui no final, né, esses elétrons vão reduzir o oxigênio, ó, o meio de oxigênio, né, que vai sendo reduzido aqui. Liberando os dois hidrogênios, acabam formando o quê? A água no final. Por isso que a gente fala que o oxigênio, o que ele é? Ele vai ser aqui o aceptor final de hidrogênios, que vão ser liberados aqui, né, justamente para não ter o processo de desnaturação, e é o aceptor também final de elétrons, ó, que acaba culminando com a formação da água. Lembrando, ó, que o FAD, né, transferindo os hidrogênios e posteriormente os elétrons, ó, a partir de cada NAD, havendo transferência de hidrogênio e de elétrons, formam 3 ATPs. Então, cada NADH2 que é produzido lá na glicólise ou no ciclo de Krebs, quando chega aqui na cadeia respiratória, cada NAD, transferindo hidrogênio e elétrons, a partir da sua estrutura, formam-se 3 moléculas de ATP. E o FAD, como está num degrau abaixo, ó, cada FAD aqui H2, quando chega aqui na cadeia respiratória, vai liberar o que? Elétrons e hidrogênios, né? E energia suficiente para formar 2 ATPs. Então, cada NAD vai ter o que? Disponibilidade de formação de 3 ATPs e cada FAD vai ter a disponibilidade de formação de 2 ATPs. Ó. Nessa cascata aqui. Como é que chama esse fenômeno todo aqui? Ó? Produzindo ATPs, né, e tendo como aceptor final de elétrons e hidrogênios o oxigênio. Esse processo todo aí é chamado de o quê? Fosforilação. O que é fosforilação? É a formação da molécula de ATP. E aí, por que ela é chamada aqui de fosforilação oxidativa? Porque são formados aí o que? ATPs na presença de oxigênio. Tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia respiratória são influenciadas pelo oxigênio, porque eles é que vão receber os hidrogênios e os elétrons do FAD, né? E aí o que acontece? Então o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória são considerados processos aeróbicos, né? E a glicose não participa disso. Por isso não tem influência, né? Ela participa do processo, mas ela não tem influência direta do oxigênio. Por isso aí ela é chamada, considerada anaeróbica, mesmo fazendo parte do processo todo que é aeróbico. Fechou? Aí você tem aqui o resumo, né, da respiração. Ó. Na glicólise vai produzir quantas moléculas de ATP? 2 moléculas de ATP, né? Aqui durante o ciclo de Krebs, ó, o que produz? 6 NADs H2 e 2 FADs H2.
e mais um NAD H2, NADS H2 aqui no início, ó. Antes de acontecer o ciclo de Krebs, né? Na conversão, né? Na descarboxilação do ácido pirúvico em acetil. Então, aqui é produzido 2 NADs H2, aqui 6 NADs H2, 2 FADs H2. Isso por cada molécula de ácido pirúvico, né? E aqui é produzido 2 ATPs de forma direta. Então, e aqui fora, ó, também 2 NADs H2, né? Esses NADs H2 aqui é o quê? Da glicólise, vem direto aqui, ó, para as cristas mitocondriais, vem direto aqui para a cadeia respiratória. Esses 2 NADs também direto aqui para a cadeia respiratória, esses 6 aqui da cadeia respiratória, 2 aqui da cadeia respiratória. Então, todos eles aqui vão acabar produzindo o quê? Energia, transferindo os hidrogênios para os oxigênios e transferindo os elétrons, né? E aí o saldo total é isso aqui, ó. 2 ATPs direto produzidos na glicólise, 2 ATPs diretos produzidos no ciclo de Krebs e mais os ATPs que vão vir de quem, ó? Dos NADs da glicólise e dos NADs e FADs do ciclo de Krebs. Então, aqui na cadeia respiratória, o total de ATP produzidos, ó, são 34, né? Porque são 2 moléculas de ácido pirúvico. Cada ciclo de Krebs é uma molécula. Para 2 moléculas de ácido pirúvico, no final dá 34. Ó. 34 direto aqui dos NADs e FADs, da glicólise. Antes, esses 2 NADs aqui que não pode esquecer, ó, que acontece antes, né? Antes da o quê? Antes aí do quê? Do ciclo de Krebs ocorrer. Esses 6 aqui e 2 FADs do ciclo de Krebs, todos na cadeia respiratória, dando um total de 34 ATPs. Ó. E aí, somando 34 com mais 2 direto e com mais 2 direto, 38 moléculas de ATP, que é o saldo da respiração aí. Aqui os processos, aqui a glicose, né? A membrana externa, a membrana interna, as cristas mitocondriais, aqui a matriz o que mitocondrial, né, que é o citoplasma da mitocôndria, e aqui o processo ocorrendo. A glicólise, que é a quebra da glicose, liberando ATP, forma o ácido pirúvico que entra para dentro da mitocôndria, aí ele vai ser transformado em acetil, entra no ciclo de Krebs e é moído, né? O acetil combina com o oxalacético e forma o ácido cítrico, vai descarboxilando, desidrogenando, formando os NADs e FADs, que vem aqui para as cristas mitocondriais, ó, né? Daí é transferência aí, o que de hidrogênio e elétrons, principalmente aqui, né, para o oxigênio, que é o aceptor final. Acaba formando as moléculas de água, e aqui, a partir do ciclo de Krebs, a liberação da molécula de CO2, de gás carbônico. Aqui o resuminho também, ó, de energia, né? Aqui na glicólise, 2 NADs. Aqui, antes de acontecer, 2 NADs também, H2, né? Aqui 6 NADs, 2 FADs, ó. Vamos produzir aqui, ó, 4 ATPs, 6, 18, 14, né? Aqui está somando 36, porque a gente considera aqui o quê? Para entrar aqui, ó, para o ácido pirúvico entrar dentro da mitocôndria, ele entra por transporte ativo. Então, gasta 2 ATPs aqui, ó, no transporte ativo da entrada do ácido pirúvico para dentro da mitocôndria para acontecer o ciclo de Krebs. Não considerando esse o que transporte ativo aqui, no final dá 38 ATPs. Mas tem autor que considera que a entrada do ácido pirúvico para o interior da mitocôndria é por transporte ativo. E aí consome 2 ATPs. Ó. E aqui o saldo de formação. O oxigênio combinando com o hidrogênio através da redução de elétrons, transferido lá pela cadeia respiratória pelos citocromos, formando a molécula de água aqui. E por último, isso aqui, ó, a respiração anaeróbica. E aí é um processo de extração, né, sem utilização de O2. Ó. E aí o que acontece? Bacilo do tétano faz isso, né? Alguns outros organismos anaeróbicos estritos ou obrigatórios fazem isso, e algumas o quê? Podem realizar inclusive isso aqui, né? Algumas leveduras também podem fazer esse processo aqui. Mas geralmente as leveduras, elas vão usar o quê? Né? É a fermentação e não a respiração anaeróbica, né? E aí você tem um exemplo de respiração anaeróbica, é isso aqui, ó, é quando a molécula de glicose vai ser quebrada na ausência de oxigênio. E nas respirações anaeróbicas, geralmente a quebra é feita por um sal mineral. Nesse caso aqui é o nitrato, ó, que vai ser quebrado aqui, né? E aí você tem o que, ó, na respiração anaeróbica? 1 de glicose reagindo com 4 de nitrato, produzindo CO2, produzindo água e liberando o que? Energia aqui, né?
A energia é por volta da formação de uns 12 a 16 ATPs. O rendimento é menor que a respiração aeróbica, mas é maior que a fermentação. E isso aqui você já conhece bem, ó, que a gente já viu lá na ecologia. Essa aqui é a última etapa do ciclo do nitrogênio. Ó. Isso aqui é a reação, né, da desnitrificação. Ó. Tanto é que um exemplo aqui de bactéria que vai ser anaeróbica, né, que vai realizar respiração anaeróbica, que não usa oxigênio e sim sal no lugar do oxigênio, né, que vai ser o aceptor final, no caso que usa nitrato. Um exemplo de bactéria que faz isso, ó, é a Pseudomonas denitrificans. Ela que vem aqui oxida a glicose através aqui do nitrato, produzindo CO2, água e liberando de volta energia, né, nitrogênio gasoso para a atmosfera. Então isso aí é um processo de desnitrificação que acaba liberando aí o quê? Energia. Fechou, meninos? Alguma dúvida aí, meninos, nessa parte aqui? Porque aqui a gente terminou o processo de respiração. Alguma dúvida? Uai, beleza, então, Vinícius, tudo certinho. Meninos, então, ó, boas férias para nós, né? Boas férias para todo mundo, bom descanso, Lisen, meninas, Carlos, Vinícius, Julinha. Um abraço para vocês, boas férias, bom descanso para nós estamos precisando, né? Tomara a Deus que Deus não quer abençoe aí, que a gente volta presencial em agosto, se Deus quiser, né? Vamos torcer aí para esse trem ser controlado o mais rápido possível. Valeu, meninos. Um beijo, um abraço para vocês. Fica com Deus, viu? Qualquer coisa, os meninos que tem meu privado aí, mandam para mim mensagem se precisar de alguma coisa. Fechou? Um abraço, valeu demais. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau, Gabriela. Boas férias, meu bem. Fica com Deus.